Olá, turminha do primeiro ano do Colégio Batista Moriá. Ao professor Arnaldinho aqui outra vez. Galera, terminamos a parte de cinemática escalar do módulo de vocês. Hoje nós vamos começar cinemática vetorial. Vamos começar primeiro com um assuntozinho denominado de vetores, ok, galera? Nós estudamos no assunto anterior a cinemática escalar. Na cinemática escalar nós estudamos algumas grandezas escalares. Olha só. Bem, as grandezas escalares são aquelas que só uma unidade de medida e o valor delas já nos dá a ideia completa de toda a grandeza, de toda a ideia. Por exemplo, se eu digo que um corpo tem 10 quilos, eu sei que é a massa do corpo, a medida corpórea. Então, só falando 10 quilos, o número e a unidade de medida, eu sei que é massa. Outra coisa, a massa ela não tem um direcionamento. Eu não preciso dizer para onde é a massa, onde está a massa. Não tem essa pergunta. Ela não precisa de uma localização espacial. Outro exemplo, temperatura. A temperatura está 30 graus Celsius. Eu não preciso dizer a temperatura é 30 graus Celsius. É só dizer, olha, aqui está 30 graus Celsius. É a temperatura. Então, temperatura também é grandeza escalar por isso. Porque só precisa do número, do valor e da unidade de medida para me dar a ideia completa da grandeza. Tempo. Gente, tempo. A festa vai começar às 2 horas. Eu não preciso dizer que o tempo é 2 horas. 2 horas já me dá a ideia de tempo. Ou simplesmente eu chegar e dizer, olha, a porta tem 2,10 metros. Você já sabe, 2,10 metros a altura, o comprimento da porta. Comprimento da porta, 2,10 metros. Então, comprimento também é grandeza escalar. Aí já me dá a ideia de toda do que eu estou falando, né? Só o número e a unidade de medida. Beleza. Essa apresentação rápida, você vê que o texto está aí, depois dá uma olhadinha, eu estou usando exemplos diferentes. Agora reparem só, se eu chegar para você e dizer, cara, eu moro a 500 metros da escola. Beleza, eu moro a 500 metros da escola. Você vê que deslocamento tem a mesma unidade de medida que comprimento, metros. Mas comprimento é grandeza escalar, deslocamento não. Por quê? Porque só eu falar que a minha casa está a 500 metros da escola não é suficiente para você saber onde é a minha casa. Como se deslocar para chegar a ela. Então, deslocamento é grandeza vetorial. Porque além do valor, além da unidade de medida, eu preciso de uma localização espacial, de uma localização geográfica. Eu preciso dizer minha casa é para lá, minha casa é para lá, minha casa é para lá. Quer ver outro exemplozinho para fixar, para a gente terminar essa primeira parte de apresentação? Eu chegar para você e dizer, cara, faz ali uma força na cadeira. Pronto. Aí você vai lá na cadeira. Aí quando você chegar na cadeira, você vai perguntar para mim, para onde? Para onde, professor? Tá vendo? Olha só o que a grandeza vetorial ela pede. Ela pede uma localização espacial, ela pede uma perguntinha de direcionamento para onde. Tá vendo? Grandeza vetorial, força. Qualquer força é grandeza vetorial. Porque não basta dizer só o valor e a unidade de medida da força. Eu vou precisar mais do que isso. Bem mais, eu vou precisar do direcionamento. Eu vou fazer uma força para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Eu vou para frente, eu vou para trás. Quando pede localização espacial, a grandeza é dita vetorial, ok? Bem, para podermos realmente trabalhar com as grandezas vetoriais, nós vamos utilizar uma grandeza, uma ferramenta matemática que é muito poderosa, que chamamos de vetor. O vetor é uma ferramenta matemática que vai nos ajudar nos cálculos vetoriais, porque além da unidade de medida e do módulo do valor do vetor, a gente também vai ter a direção e o sentido do vetor. Exemplo, vou ter aqui um vetor aqui de exemplo, o vetor A. O vetor A tem módulo igual a 2 unidades.
Por que 2 unidades? Porque é o tamanho da reta. O tamanho da reta do vetor é o valor do vetor. Ok? É determinado pelo tamanho. Ou seja, vetores maiores possuem retas maiores. Vetores menores possuem retas menores. Professor, e por que o vetor A ele vem com a setinha em cima? Justamente, é para diferenciar da grandeza escalar. Olha que ele vem com a setinha em cima para a direita. Toda a grandeza vetorial, ela tem uma setinha em cima para a direita. Essa setinha em cima é para dizer que essa grandeza é grandeza vetorial. Isso aqui é um vetor, não é uma grandeza escalar. Por exemplo, massa, não, distância, comprimento e deslocamento. Comprimento e deslocamento. Comprimento não tem setinha em cima, porque é grandeza escalar. Deslocamento vai ter uma setinha em cima, porque é grandeza vetorial. Agora, vocês percebam que esse vetor ele forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. A seta dele está formando 45 graus. Isso é a direção do vetor. A direção dele, 45 graus com a horizontal. Além da direção, não confundam, direção é a reta também. Olha, direção e módulo tem a ver com a reta. Agora, o sentido é que tem a ver com a seta. Qual é o sentido desse vetor? Eu botei ascendente. Mas você pode dizer para cima e para a direita. Pode dizer assim, para a direita e para cima ao mesmo tempo. Ele tanto está se voltando para a direita, como ele está voltado para cima. Essa forma aqui nessa diagonal, ok? Bem, como já vimos que os vetores, eles, para a grandeza vetorial, para ser vetor, tem que ter direção, módulo e sentido, módulo, direção e sentido, todas as características. Aí a gente faz um exemplozinho, ó. Um exercíciozinho de uma lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, tá certo? Vamos lá? Pode olhar aí que a lista está aí embaixo, a lista de exercícios está na descrição do assunto. Considere as seguintes proposições sobre as grandezas físicas escalares e vetoriais. Primeira, ó, a caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Até aí está correto. Até aí está correto, turminha. Para ser grandeza escalar, só baixa o número e a unidade de medida. Né? Aí vamos para as grandezas. Exemplo dessas grandezas são peso e massa. Turminha, massa é grandeza escalar. Nós vimos, o corpo tem 10 quilos. 10 quilos de quê? De massa. Não existe massa para cima, massa para baixo, não é isso? Então não é vetor, é grandeza escalar. Agora, presta atenção. Peso. Peso é diferente de massa, porque peso é força. Peso é a força da gravidade, que é vertical para baixo. É a força que a gravidade faz sobre os corpos na superfície da Terra, na superfície do planeta. É a força gravitacional na superfície. Se peso é força, toda a força é grandeza vetorial. Peso tem módulo, seu valor, direção, vertical e sentido para baixo. Então, peso é vetor. Então, a alternativa 1 está errada. Vamos lá? A alternativa 1 está errada. O peso é força e toda a força é grandeza vetorial. Item 2. O módulo, a direção e o sentido de uma grandeza caracterizam-na como vetor. Módulo, direção e sentido. As 3 características de um vetor verdadeiro. Verdadeiro. Item 3. Exemplos de grandezas vetoriais são força, o empuxo. Empuxo é um tipo de força também, a gente vai estudar. Empuxo é a força de flutuação dos líquidos sobre os corpos. Então, são toda a força é vetor. Empuxo, que é a força dos líquidos, a força de flutuação, também é vetor, porque é força.
e a velocidade. Verdadeiro, velocidade é grandeza vetorial. Hoje, professor, a gente estudou na cinemática escalar, sim. A velocidade escalar média. Agora, a velocidade é vetorial. Quer ver a prova? O movimento pode ser progressivo ou retrógrado, dependendo de quem? Da velocidade. Velocidade positiva, movimento progressivo, o corpo está indo. Velocidade negativa, movimento retrógrado, ele está voltando. Então, tem velocidade, tem direção e sentido. O sentido indo, o sentido voltando, tá vendo? Representado por sinais. Então, velocidade também é vetor, é característica de movimento. Correta. A única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo é a temperatura. Item 4 está totalmente errado. Temperatura é grandeza escalar. Nós vimos no início do conteúdo. Beleza? Então, alternativa correta, letra D, D de Lícia. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Vamos continuar? Outro exercício da lista, questão 6. Questão 6 da lista. Você vê que a gente não está por ordem. A gente está por ordem de conteúdo, não é ordem de resolução das questões da lista. Olha só. O estudo da física em 2 e 3 dimensões requer o uso de uma ferramenta matemática conveniente e poderosa, conhecida como vetor. Sobre os vetores, assinale o que for incorreto. Ele não quer a alternativa correta, ele quer a alternativa errada. Assinale o que for incorreto. Vamos lá? Letra A. A direção de um vetor é dada pelo ângulo, lembra, 45 graus daquele exemplo, que ele forma com o eixo de referência a qualquer dado verdadeiro. No caso daquele exemplo que o professor Arnaldo deu para vocês, o ângulo era de 45 graus. A direção, 45 graus com a horizontal. Letra B. O comprimento do segmento de reta orientado que representa o vetor é proporcional ao seu módulo. O segmento de reta, o tamanho da reta é proporcional ao valor do vetor. Vou até interpretar mais fácil para vocês. É equivalente ao valor do vetor? É. Vetores maiores, setas maiores, vetores menores, retas menores. Então, é verdadeira a letra B, não marca ela, porque ela está correta. Letra C. Letra C. Gente, letra C, preste atenção. 2 vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. Ele está dizendo que se os valores dos vetores forem iguais, eles são iguais. É diferente de grandeza escalar. Vetor. O que é que caracteriza um vetor? Módulo, direção e sentido. Ou seja, os 2 vetores só são iguais se todas as características forem iguais. Então, a letra C, ela está incorreta, porque ela está incompleta. Não é só módulo igual para os vetores serem iguais. Todas as características devem ser iguais. Módulo, direção e sentido. Então, é incorreta a alternativa C. Logo, letra C. C de certo. Viu, turminha? Vamos lá, vamos continuar. Operação com vetores. Agora a gente chega no ponto culminante, né? No ponto ideal, que é como se faz cálculo com vetores, professor. Bem, existem 2 casos. 2 casos. Você tem operações com vetores. O primeiro é quando eles têm mesma direção. Quando eles têm mesma direção, eles estão numa mesma reta. Eles estão em relação à mesma reta suporte. Ou seja, eles são paralelos. 2 vetores paralelos têm mesma direção, estão na mesma reta. Horizontal, vertical, a mesma inclinação. Aí tem mesma direção.
Agora, eles podem ter mesmo sentido ou sentidos opostos. Lembra que o sentido é para onde o vetor está apontando, a seta dele está apontando. Quando é que ele tem mesmo sentido? Quando ele aponta para o mesmo lado. Por isso que ele aqui está dizendo que o ângulo é 0 grau. O ângulo entre os vetores é 0 grau. Olha aqui, ó. Mesmo lado, 0 grau. Sentidos opostos, quando eles apontam para lados diferentes. Por isso que ele está dizendo que é 180 graus. É um ângulo raso. Quando eles formam 180 graus entre si, eles estão em sentidos opostos. Bem, se os vetores estiverem em mesmo sentido, você vai fazer seu cálculo dessa forma aqui. Ó. Tá vendo? Ó, você vê que o A e o B é uma junção entre eles dois. E aí o resultante dos dois seria a soma dos dois. É só fazer a soma algébrica. Já, se eles estiverem em sentidos opostos, você vê que um pedaço do A vai tomar conta do pedaço do B. E aí, ó, ele some, o vetor A some, que é o menor, e só sobra o restante do B. Por isso o nome, vetor resultante. Vetor soma ou vetor resultante. O vetor resultante, nesse caso, é uma subtração. Moral da história, vetores em mesma direção e mesmo sentido, soma, mesma direção e sentidos opostos, subtrai. Professor, mas por que nos dois casos o senhor botou essa soma aqui? Se um tem que somar e o outro subtrair. Porque essa soma aqui é diferente dessa aqui. Essa aqui é a operação matemática. Essa aqui é a combinação vetorial. Ou seja, isso está mostrando que você está combinando o vetor A com o vetor B. O resultante de A mais B. Resultante de A mais B. Okay? É diferente a soma vetorial da soma algébrica. Isso aqui é uma soma algébrica. Vamos lá? Eu gosto de usar o vetor deslocamento. Desculpa a turminha. Porque o vetor deslocamento é realmente o vetor que dá para a galera entender com maior facilidade. Olha, primeira questão. Um corpo se desloca 2 metros para frente e depois 5 metros para frente novamente. Qual o seu deslocamento? O deslocamento é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. É de onde ele saiu até onde ele chegou. Então vamos lá. No exemplo, ele foi 2 metros para frente, depois caminhou 5 metros para frente de novo. E aí, qual é o deslocamento? O total, 7 metros. Vocês verem que vetores em mesma direção, mesma reta, no mesmo sentido, eu somo. 2 mais 5, 7. A gente faz no dia a dia, a prova dele no dia a dia. Segunda questão. Um corpo se desloca 7 metros para frente e depois 3 metros para trás. Qual o seu deslocamento? Vamos lá? Ele foi 7 metros para frente, tá vendo? E agora ele vai voltar. Chegou nesse ponto, ele volta. 3 metros. Olha o deslocamento. Lembre-se que o deslocamento é a distância do ponto de partida até o ponto de chegada. Essa seta. Ele se deslocou para frente. Está indicando que ele se deslocou para frente. Quantos metros? 4 metros. 7 menos 3, 4 metros. Vetores em mesma direção, mesma reta, paralelos e sentidos opostos, subtrai. Ok, galera? Ok, turminha? Facinho, né? Beleza. O segundo caso, vamos lá, o segundo caso de operações com vetores é aqueles que os vetores eles estão em direções diferentes. Tá aqui, ó. Peguei aqui 4 vetores. Vetor A, vetor B, vetor C, vetor D. Olha a direção do A, a direção e o sentido do B, a direção e o sentido do C, a direção e o sentido do D. Tudo doido.
todos estão em direções diferentes. A primeira forma de fazer cálculo e fazer operações com vetores em direções diferentes é a regra poligonal. Regra poligonal ou método do polígono. Consiste em você formar uma figura geométrica. É bem facinho. Eu gosto de chamar de regra do cabeça com rabinho. Cabeça com rabinho. Como assim, professor? Consiste em você usar os vetores, pode fazer a ligação do jeito que você quiser. Agora, uma coisa, não mudem nem a direção, nem o sentido dos vetores, e nem o módulo. Do jeito que ele está desenhado, você tem que desenhar ele. Do jeitinho que está aqui. Mesma medida, mesma inclinação. O tamanho relativo de um para o outro tem que ser o mesmo. Quem é maior, quem é menor. Tem que obedecer isso. Repare só como foi que eu fiz. Ó, vamos deixar de conversa e vamos ver como é que faz. Olha, vetor A, tá vendo? Igualzinho. Agora onde eu vou botar o outro vetor? Tá fora. Pronto, agora vai. Olha onde eu botei o vetor B. Tá vendo onde está o vetor B? Cabeça com rabinho, ó. Cabeça com rabinho. Mesmo jeitinho. Vamos lá para o outro. Olha onde eu liguei o vetor D. Olha lá. Tá vendo? Do mesmo jeitinho, não mudei nada. Cabeça com rabinho. Cabeça com rabinho. Cabeça com rabinho. E agora eu vou ligar o C. Aí o C eu vou botar ele aqui, ó. Que fica cabeça com rabinho. Tá vendo? Não é obrigado seguir um padrão. Não, só tem que seguir cabeça com rabinho. E não mudar as características dos vetores. Mesma direção, mesmo sentido e o mesmo tamanho, mesmo módulo. Cabeça com rabinho. E o resultante? O resultante é aquele que vai fechar essa figura. Ou seja, o resultante vai do começo da ligação, é uma seta que você vai puxar do começo até o final. A ligação começa onde? Qual é o primeiro rabinho? Qual é o rabicho solto? Rabicho solto, rabicho do C. O rabicho do C está solto. Qual é a cabeça solta? Qual é a cabeça solta? A cabeça do A. Então eu vou ligar uma seta do rabicho até a cabeça. Vamos lá? Do início ao fim. Ele é o vetor resultante. Fica a dica, se você pegar esse exemplo e fizer ligações de formas diferentes, mas obedecendo o que eu falei, a regra, você sempre vai achar um resultado assim, ó. Nessa inclinação aqui, dessa forma. Sempre. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu passei, viu? A gente vai ver outros exemplos, tá certo? Vamos continuar? Cabeça com rabinho. Olha aí o meu resultante. Não é soma, viu, gente? Não é pegar aqui e somar o valor de A, mais o valor de B, mais o valor de C, mais o valor de D. Não é isso. Isso aqui é a combinação. O resultante é o resultante da combinação entre o vetor A, B, C e D. Ok? Cuidado com isso. Vê que eu sempre toco nessa tecla para vocês não errarem. Olha aí. A primeira questão da lista de exercício. Vamos lá. Um cachorro, olha ele aqui, ó. Um cachorro num terreno plano e horizontal se desloca de um ponto P a outro Q, percorrendo sucessivamente 50 metros para o norte, 80 metros para o leste, 30 metros para o norte e, finalmente, 20 metros para o oeste. Para retornar de Q a P, a menor distância possível para ele voltar, a menor distância possível, que o cachorro deve percorrer em metro zero. A menor distância possível é o vetor de deslocamento, né? É uma linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Ok? Então, eu tenho que fazer todos esses deslocamentos aí. Lembrar da tia, viu? Lembrar da tia, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Vamos lá? Olha o cachorro aqui, ó. Cachorro sem vergonha. Primeiro ele anda 50 metros para o norte
norte, sul, leste, oeste. Tá vendo? Eu norte, sul, leste, oeste. Vamos lá? Depois ele anda 80 metros para o leste. Aí chegou aqui, ó, 80 metros para o leste. Percebam que a minha seta 80 é bem maior que a de 50. 80 metros é maior que 50. Tem que desenhar seguindo essa regra. Você não pode fazer 50 metros igual a 80. Não é a mesma coisa. Professor Arnaldo, tem o mesmo tamanho do professor Giovanni? Não tem. O professor Giovanni é maior, né? Aí você vai desenhar o professor Arnaldo, o professor Giovanni vai desenhar com o mesmo tamanho? Aí. Aí vamos lá agora. Vamos lá. Chegou nos 80 metros, subindo para o norte. 30 metros para o norte. E finalmente para o oeste. 20 metros para o oeste. Tá vendo? 20 menor que 30, 30 menor que 50. Beleza? Agora, o deslocamento, né? Uma seta do ponto de partida ao ponto de chegada. Tudo cabeça com rabinho, cabeça com rabinho, cabeça com rabinho. Então, a menor distância, essa seta aqui, para ser mais rápido, é o vetor resultante. Do começo ao final, a seta. Beleza. Quando der um vetor diagonal desse jeito, a minha dica é essa. Bote ele dentro de um triângulo retângulo. Ou seja, ele vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo, no caso. Eu vou fazer um cateto. Olha só como foi que eu fiz. Todo esse lado, a altura. Tá vendo? 80 metros. Pessoal, por que 80 metros? Bem, 50 mais quanto? Mais 30. 50 mais 30, 80 metros, é esse segmento de reta. E a base do meu triângulo retângulo, ó, dessa hipotenusa. A base do triângulo, 60 metros. Como, professor? Todo segmento de reta é 80, até aqui, 20 metros. 80 menos 20. 60 metros. Ah, professor, então eu posso usar aquele negócio dos vetores? Pode. Mesma direção, mesma reta, mesmo sentido somo. 50 mais 30, 80. Mesma direção, mesma reta, sentidos opostos, subtrai. 80 menos 20, 60. Também é um jeito, né? Mas só olhando dá para fazer. Beleza. Agora eu tenho o triângulo. E aí? Para fazer a hipotenusa de um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. O resultante é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Só R ao quadrado, sim, mas você não vai tirar a raiz no final? Então vai ficar assim. Primeiro quadrado, nada de somar, que isso aqui é adição. 60 ao quadrado, 3.600. 80 ao quadrado, 80 vezes 80, 60 vezes 60, 80 vezes 80. 6.400. 3.600 mais 6.400, 10.000. Raiz de 10.000, 100 metros. Letra D, de liça. Questão linda, muito boa questão. Vamos lá, continuar? Olha aí. A segunda questão da lista de exercícios de vocês, uma questão dificílima, assim, raciocínio, né? Raciocínio difícil, mas matematicamente é muito fácil de fazer. Faz assim. Repare só. Ele deu aí 6 vetores de módulos iguais a 8. Todos são iguais. E todos são iguais a 8 unidades. Unidade de medida, 8U. Construiu-se o hexágono regular abaixo. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é, ele quer o resultante. O vetor resultante dos 6. Ok? Perceba uma coisa, ó. Aqui em cima está cabeça com rabinho, ó, regra poligonal. Todo mundo cabeça com rabinho. Agora, embaixo, cabeça com rabinho.
Agora, quando é os de baixo e os de cima, não estão. Ó. Cabeça com cabeça, rabinho com rabinho. O que é que eu fiz? Eu peguei os de baixo e os de cima e alinhei cabeça com rabinho. Fiz isso. Ó. Aí continuei. Olha aqui. Ó. Pronto. Fiz todo mundo ficar cabeça com rabinho. Não mudei o tamanho de ninguém. Não mudei a direção e o sentido de ninguém. Fiz como está na figura. Só fiz transferir. Eu posso fazer isso. Eu estou seguindo a regra. Cabeça com rabinho. Cabeça com rabinho. Cabeça com rabinho. E o resultante? Olha o começo e olha o final. Aí eu faço a seta. Está aqui o meu vetor resultante. Ou seja, seria toda essa reta. Se você olhar essa reta, é 2 vezes o valor ó, de uma reta cortando ao meio o hexágono regular. Então o que é que eu fiz? Aí tem que lembrar de geometria espacial na matemática. Isso é um polígono. Todo polígono, o ângulo interno, a soma dos ângulos internos, no caso o ângulo interno dele, dá 360 graus. Uma volta. Olha só. Revisão rápida de matemática, viu? Geometria plana. Perceba que quando eu divido, todos os lados são iguais, no caso do hexágono regular. Então ele vai formar 6 triângulos de lados iguais. Esses 6 triângulos de lados iguais, triângulos equiláteros. Então todos os lados são iguais a L. Logo, um segmento de reta, de um vértice a outro, vai ter L mais L, 2L. Então se é 2L, 2L mais 2L, 4L. E um lado vale quanto? Vale um vetor de 8 unidades. 4 vezes 8, 32. Facinho, facinho. A ideia é que não é tão fácil, mas realmente, como eu disse, matematicamente ela é muito fácil de resolver. No lado, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. 32 unidades, letra B, B de Arnaldinho, B de bonito. O caso especial da regra poligonal, do método do polígono, é quando você for ligar a cabeça com o rabinho, a figura fechar por completo. Olha aí. É quando ela fecha totalmente. Beleza, turminha? Fechou por completo. Sabe o que isso quer dizer? Que todo o resultante, toda a combinação vetorial, na regra poligonal, sem fazer esforço, de forma natural, a figura fecha por completo, sem sobrar pedaço, sem sobrar espaço nem pedaço. Então, o resultante é 0, é nulo. O que é o vetor oposto? Gente, o vetor oposto é aquele vetor que tem as mesmas características do vetor original, só muda uma coisa, o sentido. Ele tem mesmo módulo e mesma direção, mas ele tem sentido oposto. O vetor oposto a A é o vetor menos A. Olha o sentido se não é trocado. O vetor oposto a esse vetor B seria o vetor menos B. Ou seja, o vetor oposto ele tem sinal diferente porque o sentido é oposto. Na física a gente representa sentidos por sinais. Movimento progressivo I, velocidade positiva. Movimento retrógrado voltando, velocidade negativa. Lançamentos verticais. Lançamento vertical para cima. A gravidade é negativa porque ela age para baixo, sentido oposto. Ok? Olha aí, a terceira questão, esse tipo de questão, a priori, para quem nunca fez, é difícil. Mas depois você vai fazendo, você vê que tem a dica direitinho, fica até fácil de resolver. Ó, ele deu 3 vetores aqui, o vetor A, C e B. Ele quer a alternativa correta. Você vê que A e C seguem cabeça com rabinho. O que é que eu vou fazer nesse caso? Primeira dica. Faça a relação para a figura fechar por completo na regra poligonal, para ser 0 o resultante. Para a figura fechar por completo, quem não obedece à regra não é o B, então é só eu mudar a seta de B. Se eu mudo a seta de B, eu não vou usar o vetor B, eu vou usar o vetor oposto. O vetor oposto ao vetor B é o vetor menos B.
Então, ó, menos B, tá vendo? Agora todo mundo cabeça com rabinho, a figura fechou numa rotação só, então o resultante é zero. Logo, esse vetor vai ser, o resultante é zero na combinação do vetor A mais o vetor C menos o vetor B. A combinação é A mais C menos B. Aí é só fazer jogo de sinal. Passar para o outro membro. Se eu for testando aqui cada um, eu vou cair na letra D. Passando menos B para o outro membro, ele passa positivo. Passando A para o outro membro, ele passa negativo. B menos A igual a C. Letra D. D de liça. Vamos pegar outra questão desse tipo. Essa é mais difícil. É a 7ª questão. Essa é a questão de número 7. Ok? Olha, ele deu os vetores. BA, CB, EA, DE e CD. Aí ele quer saber qual alternativa está correta em relação à combinação vetorial. A mesma coisa que eu fiz na outra. Eu vou dar um jeito de fechar a figura. Tá certo? Aí, primeiramente, ó, eu mudei o sentido do vetor CD. Para ficar cabeça com rabinho. Cabeça com rabinho. Cabeça com rabinho. Mudei o sentido do vetor CD, então eu uso o seu oposto, menos CD. A mesma coisa eu vou fazer com esse cara aqui, ó, tá cabeça com cabeça. Então eu vou ter que inverter o DE. Vetor oposto ao vetor DE, menos DE. Cabeça com rabinho. E vou trocar o vetor EA para o vetor menos EA. Inverti o sentido. Cabeça com rabinho, cabeça com rabinho, cabeça com rabinho, cabeça com rabinho, cabeça com rabinho. Se todo mundo tá cabeça com rabinho na regra, fechou certinho, então seta seguindo seta, o resultante é zero. Logo, 0 igual a BA, não mudei nada no BA, CB, que eu não mudei também. Agora, menos CD, menos DE, menos EA. Aí passando, né, mudando cada um, eu mudo o EA para o outro membro, ele passa positivo. O CB, quando passar para o primeiro membro, troca de sinal, negativo. O DE, quando passar para o primeiro membro, muda de sinal, fica positivo. Mantém o BA menos CD no segundo membro. Alternativa D, D de liça. Tá vendo? Quando você faz uma, tem mais questões desse tipo na lista, dá uma resolvida. Quando você faz uma, você vê que realmente não é tão difícil. É só seguir a regra direitinho e a dica do professor Arnaldo, tá certo? Essa é a maneira mais fácil de fazer questão desse tipo. 8ª questão. Vamos lá. Ó, na figura são dados os vetores A, B e C. Tá aqui. Ó. Questão de papel quadriculado, você vai usar o quadradinho para fazer conta, viu? Só lembrando. Nesse caso, geralmente ele dá um quadradinho, o lado de quadradinho, igual a uma unidade. Nesse caso dessa questão, ele disse que era 2. Então você tem que obedecer a questão. Então a cada 2 lados de quadrado, 1 a 2, eu tenho uma unidade do vetor. Certo? A cada 2 lados. Ó, aí ele quer saber qual o vetor D, que é igual a A menos B mais C. Olha a combinação vetorial que ele deu. O vetor D é A menos B mais C. Olha para esse B aqui, ó. Menos B. Não é menos B? Então tem que ser o oposto ao vetor B. Então eu vou mudar o sentido. Vou manter o vetor B, mas vou mudar o sentido dele. Agora eu tenho o vetor menos B. Isso você pode fazer, ó, na própria figura. Pode fazer na própria figura. Viu? Como eu estou fazendo aqui. Menos B. Aí vai lá, ó. Ele quer o valor desse vetor D. Vamos para o cálculo? Primeira parte. O vetor A é igual ao vetor B. Olha, professor. Olhe bem. Deixa eu voltar. Para vocês verem. Olha aqui, ó. Mesma direção. Paralelos, mesmo sentido,
Olha como eles são iguais. Eles são totalmente iguais, pô. Esses são iguais, mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Olha, cada um é uma diagonal de um quadrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 diagonais. 4 diagonais perfeitas. Eles são iguais. Eles têm mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então, logo, o vetor A é igual ao vetor B. Se você fizer o vetor A menos B, não tem mesma direção em sentido oposto? Mesma direção em sentido oposto, subtrai. Vetores, mesma direção em sentido oposto, subtrai. A menos B é igual a 0. Se A menos B é 0, quem é que sobra? O vetor C. Então, logo, o vetor D é igual ao vetor C, que é igual a 2 unidades de medida. Ou seja, o vetor D é o vetor C, ele vale 2 unidades de medida com módulo, direção vertical e sentido para baixo. Tá aí a alternativa B, B de Arnaldinho, B de Bonito. Beleza, turminha? Aí, ó, foi joia essa. Muito boa também. A regra do paralelogramo para os nossos queridos vetores, beleza? É a segunda forma de você fazer vetores em direções diferentes. Para fazer a regra do paralelogramo, é quando você tem dois vetores, olha, rabinho com rabinho, tá vendo? Não estão obedecendo a regra poligonal, separados por um ângulo de inclinação, um ângulo alfa. Nesse caso, a gente vai traçar linhas paralelas e imaginárias, ó, aos vetores, tá vendo? Ó? Olha a primeira linha paralela, sempre saindo da seta, viu? Saindo da seta, paralelo, e outra paralela ao vetor B. Aí a gente forma a figura da matemática que se chama paralelogramo, tá vendo essa pipa aí, ó? Paralelogramo. Nesse caso, o resultante ele vai sair da junção dos vetores até a outra junção, ou seja, a diagonal do paralelogramo. O meu vetor resultante vai ser a diagonal desse paralelogramo. Tá aí, ó, o vetor R. Se você fizer cabeça com rabinho, regra poligonal, vai dar isso mesmo. O vetor R do mesmo jeito. Viu? Bem, e aí, para a gente não perder muito tempo, tem uma série de cálculos que a gente chega na equação matemática. O resultante, vetor A e vetor B, o vetor soma, nesse caso será a raiz do quadrado do primeiro vetor, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo alfa. Muito parecida com a lei dos cossenos para triângulos quaisquer na matemática. Só que a diferença é que, como esse ângulo é suplementar ao ângulo original, eu aqui vou usar mais. Na regra da matemática é menos. Viu? Caso especial é quando os vetores formarem ângulos de 90 graus. Já vimos na primeira questão. Quando eles forem perpendiculares, ângulo reto, o resultante será a diagonal, ou seja, a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então eu uso o teorema de Pitágoras, a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Questãozinha aí, vamos lá, esse é um exemplo, não tem na lista não. Eu não vou ter questão desse tipo na lista de exercício de vocês não. Dois vetores iguais a 8 unidades formam um ângulo de 120 graus entre si. Quais ou qual o vetor resultante? Beleza? Está aqui, ó, 120 graus, regra do paralelogramo para a gente achar o resultante. Ó, as linhas paralelas aos vetores, ó, formei o paralelogramo e agora a diagonal. Está aí meu vetor resultante. E aí, para calcular, regra do paralelogramo. O resultante é a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de 120 graus. 8 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 8, vezes 8, vezes menos 1 sobre 2, que é o cosseno de 120 graus. Turminha, presta atenção nessa dica do professor Arnaldo. Olha, 120 graus
é suplementar 60 graus. Como assim? Os ângulos suplementares são aqueles que a sua soma tem que dar 180 graus. Quando a soma desses ângulos dá 180 graus, eles são ditos de ângulos suplementares. Isso é uma propriedade matemática. Nos ângulos suplementares, o valor do cosseno de um é igual ao cosseno do outro, só com sinal trocado. Um é positivo, o outro é negativo. Por exemplo, essa questão. 120 graus é suplementar de quem? De 60 graus. 120 mais 60, 180. Logo, como 120 graus é suplementar de 60, o seu cosseno é igual ao cosseno de 60. Qual é o cosseno de 60? 1 sobre 2. 1 meio. Aquela tabelinha, viu? Tabelinha de seno e cosseno, ok? Dá uma olhadinha. Cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Mas como ele é suplementar, menos 1 sobre 2. Seu cosseno é negativo. Menos 1 meio. Logo, 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. 64. Mais com menos, menos. 2, eu corto por 2. 2, eu corto por 2. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. Raiz 64, 8 unidades. Ponto. Entendeu? Beleza, tá massa. Beleza, turminha, vamos lá. A decomposição de um vetor. Nós vimos que nós de 2 vetores tiramos 1. É o resultante. Agora a gente vai fazer diferente. Às vezes, na necessidade da questão, da gente trabalhar de forma bidimensional, ou seja, em 2 dimensões. E o vetor é uma grandeza bidimensional. Eu posso trabalhar com ele de forma bidimensional em 2 dimensões. É só eu decompor ele. Aí eu estou usando aqui no caso o eixo cartesiano. Vê que o vetor A forma um certo ângulo com o eixo X. E aí eu vou usar o eixo X horizontal, o eixo Y vertical, tá certo? Aí eu vou tirar 2 componentes. Como? Tirando o alinhamento do A até o Y e o alinhamento do A até o X. Se lembra no início, quando eu falei de vetor A? Esse vetor aqui, ele está agindo tanto para cima, como também para direita. Isso demonstra as componentes dele. A componente que age na horizontal, a X, e a componente dele que age na vertical, a Y. Então, esse vetor, ele tem realmente um comportamento duplo em relação à sua direção. Logo, se eu fizer, como ele é o resultante, se eu fizer cabeça com rabinho com as componentes, a x, a y, fecho a figura com o meu vetor A, regra poligonal, ó, o ângulo alfa, e aí eu tenho um triângulo retângulo. E aí eu posso usar seno e cosseno. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos lá? Adjacente, próximo ângulo, AX. Hipotenusa ao lado maior, o A. AX sobre A. Meio por extremos. AX vai ser A vezes o cosseno. O seno, cateto oposto ao ângulo AY sobre a hipotenusa. AY sobre A, meio por extremos, o vetor AY será o vetor A vezes o seno. Ou seja, a componente X é o vetor vezes o cosseno, a componente Y o vetor vezes o seno. Beleza, turminha? Outro exemplo, não está na lista, viu? Determine as componentes do vetor A igual a 18 unidades abaixo. Só fazer o mesmo processo. As componentes é só utilizar a equação. Tá vendo? Decompus ele, fiz a decomposição dos dois e agora o cálculo. AX é o vetor A vezes o cosseno de 30 graus, que é o ângulo. O A é 18, o vetor é 18, vezes raiz de 3 sobre 2. O valor do cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Logo, 18 dividido por 2, 9. 9 raiz de 3 unidades. O vetor y, A vezes o seno de 30 graus. 18 vezes 1 sobre 2, que é o seno de 30 graus. 18 dividido por 2, 9 unidades. Termina aí.
Turminha, esse assunto é de vital importância. Aproveitem essas férias, deem uma olhada maçante nesse assunto, resolvam a lista, porque realmente ele precisa que vocês aprendam. Vocês vão lidar com esse assunto até o 3º ano do ensino médio. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Saúde para todos e nos vemos em breve, viu? Tchau.